Fala pessoal, paz do Senhor Jesus pra você, Vini e Rafa aqui em mais um episódio do meu, do seu, do nosso Café com Debate, um local seguro para que a gente aprenda tudo que está escrito no livro da verdade, não é verdade, Rafa? Exatamente, a palavra do Senhor, nossa base para tudo. Rafa tá aqui com a gente mais uma vez e vai continuar por 387 anos. Amém. Não é verdade, Rafa? Vai se aposentar com a gente aqui. Não é Café com Debate sem Rafa. Gente, muito obrigado pela sua participação, pela sua visualização, pelo seu compromisso de estar aqui com a gente, então não se esquece. Para facilitar, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, curte, comenta, porque não é engajamento. Rafa, é o quê? Relacionamento. Esse é o nosso propósito. A gente quer te levar de uma forma segura e simples, tá bom? Rafa, fala pra gente qual é o tema da lição de hoje. Sensacional. Uma lição de humildade. Nosso Uau. Senhor Jesus, exato, através de um exemplo prático, ele vem demonstrar pra gente sobre a verdadeira humildade no reino. Tá? Para continuar, vamos ali no nosso textuário, Rafa. Sim. Tá ali em João 13:15 e vai dizer assim: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Rafa, fala um pouco pra gente sobre isso. Então, Jesus, ele já estava nos seus momentos finais, né, antes da crucificação, e ele já não estava mais para as multidões, né, Vini? Ele já estava com os seus discípulos, orientando os seus amados discípulos a respeito de coisas práticas, né, que eles teriam no decorrer da vida deles. Então, assim, Jesus, ele pega antes da Páscoa e durante uma ceia, né, a Santa Ceia, que nós hoje conhecemos, ele pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha, nos trazendo assim um exemplo maravilhoso de humildade para que nós venhamos aprender com ele e praticar. Tá muito edificante, incrível. Muito profundo. Bom, como a Rafa já te introduziu o tema, eu vou dizer para vocês, não tinha como chamar outra pessoa para falar disso. Exato. Gente, tá falando dele, homem de Deus, ungido, líder de um departamento muito importante em um ministério em qualquer igreja. Tá falando de quem? Eu tô falando de Léo. Muito bem-vindo, Léo. Glória a Deus, é um motivo de muita alegria. Obrigado, Rafa, obrigado, Vini, toda a produção que está cuidando da gente aí. Acompanho o programa de vocês desde o início, tenho aprendido muito, sem sombra de dúvidas que muitas vidas têm sido alcançadas. Aleluia. E é um prazer fazer parte da gravação de hoje. Amém. Léo, a Rafa já deu uma rápida introdução aí pra gente do que a gente vai falar hoje, né? E eu sei que você tem muita coisa pra passar pra gente, então vamos ganhar um pouco de tempo. Qual é a primeira pergunta que eu quero fazer pra você em relação a isso? Porque esse tema é incrível, tem muita coisa que a gente pode abordar. Só que dentro da revista e do contexto do que a gente leu, a gente sabe que Jesus já sabia a intenção dos discípulos naquele momento. Sem sombra de dúvida. Ele sabia o que tinha sobre o coração dos discípulos, aquela competição, né, Rafa? De quem iria ficar, quem seria o maior, quem iria ficar no lugar e tomar posse para liderar, né? E o que eu quero perguntar para você, Léo, na realidade do que nós temos hoje enquanto igreja, você acredita que existe ainda essa competição, esse ar de superioridade, de não focar no Cristo, no semeador, daquele que é caminho, daquele que é vida, daquele que traz pra gente essa transformação, mas focar de fato em querer ocupar o lugar. Você acha que isso ainda existe na realidade da igreja de hoje? Infelizmente, ainda sim. Né? Eu acredito que enquanto nós formos uma igreja local e não uma igreja celeste, nós sim vivenciaremos muitos desses discípulos, né? Pessoas com esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento. E assim, Jesus, através desse ato, ele exemplificou o verdadeiro papel de um líder, né? O que é ser um verdadeiro líder? O que é exercer uma liderança? Né? Como vocês falaram, as pessoas naquela época procuravam status, reconhecimento. E Jesus quebrou todo esse paradigma, justamente ser um rei, não é? Ele sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, como o apóstolo Paulo fala um pouco em Filipenses, e se demonstrou em serviço aos seus discípulos. Então, assim, se nós formos levar para um pouco para nossa vida pessoal, eles acabam esticando até mesmo para trazendo o mundo corporativo para o reino de Deus, né? De que maior é aquele que deve ser servido. E o reino, ele sempre vai na contramão daquilo que o mundo diz. Então, assim, Jesus foi o maior exemplo, ele não foi um exemplo, mas foi o maior exemplo do que é ser humilde, do que é exercer a humildade. Né? Então, assim, se nós formos olhar, se aqueles discípulos de fato entendessem o que é ser um líder, o que é praticar a liderança, como Jesus fez, sem sombra de dúvidas, eles não gostariam de ser um líder. E é interessante o que você falou a respeito de ir na contramão, que o reino de Deus, ele é muito assim, né? Ele vem para nos fazer assim, opa, vou te desafiar para você entender que as coisas espirituais não são iguais às coisas daqui. É perder para ganhar. Exato. Você quer crescer, você diminua, né? Exato. Então, assim,
assim, e Jesus, nessa passagem, ele traz pra gente, igual você mesmo colocou muito bem, a respeito dessa humildade. E eu acho tão lindo a forma, assim, que João coloca, que João fala assim, Jesus já sabia de tudo que iria acontecer. E ele sendo Deus, né, ele tendo essa prioridade, né, ele tendo esse privilégio, ele abdicou de tudo e voluntariamente se deu. Ele trocou. Opa, eu não estou aqui para ser servido, mas eu estou aqui para servir. Eu acho assim muito lindo a forma com que Jesus ensina isso através do lava-pés. Sim. Né? Só que ele também ele estava ali com a intenção de ensinar os discípulos e nos ensinar também, porque ele também sabia que no coração dos discípulos tinha aquela disputa interna, né? Quem vai ser o maior? Quem vai ocupar a posição de destaque, né? E assim, Léo, o que você acha no nosso meio hoje? Isso ainda existe? Como que você enxerga isso? O que você sugere para que, né, nossos ouvintes, e nós, né, Vini, que estamos aqui para aprender, como não cair nessa armadilha, porque é uma armadilha do inimigo para nos querer fazer mudar a posição, né? Opa, você está aqui não para servir, você está para ser servido. Não, né? Exato. O reino é na contramão, igual você mesmo colocou. Então, traz essa colaboração para a gente, por favor. Olha, Rafa, eu acredito sim que ainda existe e sempre existirá, né? Enquanto nós não formos morar com o Senhor no céu, nós lidaremos com esse tipo de pessoa, como eu coloquei anteriormente. E eu acho que isso vem desde o Éden, né? Com aquela configuração que foi instalada no homem, do ego inflado, da soberba, da ganância, é sempre o eu vou ser servido, eu vou ser bem reconhecido, sabe? Sempre você se autocolocando no mais alto escalão. Então, assim, é triste a gente falar que até mesmo no meio religioso há muitas igrejas, muitos pastores que expressam esse tipo de comportamento. E, infelizmente, acaba se alastrando também para os seus discípulos. E a gente acaba vivendo numa igreja, numa falsa igreja, vivendo um falso evangelho. Eu acredito que para tudo que nós formos olhar, nós devemos de fato olhar para o próprio Cristo. Sim. Ele não foi um exemplo, como eu falei, ele foi o exemplo. Sim. Então, todas as virtudes que vêm do Senhor, teve no próprio Jesus. Então, assim, eu acredito que o evangelho, o verdadeiro evangelho, ele mais confronta do que conforta. Isso. Exato. E é muito difícil a gente aceitar que a gente tem que se esvaziar de si mesmo, aceitar ser um ser que não é nosso, mas sim do Senhor, se encher do Espírito. Então, assim, todos os dias é sobre intimidade. Inclusive até o tema da nossa igreja, o nosso tema anual. Então, assim, é só com essa intimidade, Rafa, é só com essa conexão com o Senhor que a gente acaba se esvaziando de si mesmo. Porque eu acredito que não teve ser humano que pisou nessa terra que teve intimidade com o próprio Deus, senão o próprio Jesus Cristo. Então, assim, que nós possamos seguir os passos dele, para que a gente possa enfrentar essas barreiras do mundo, né? Que a gente possa desconfigurar aquilo que nos foi instalado e que a gente tenha mais esse mindset do reino. O próprio Jesus falou, né? Eu não estou aqui para cumprir a minha vontade, mas a vontade do Pai. A partir do momento que a gente entende isso, né? Que a gente não está aqui para cumprir a nossa vontade, o nosso serviço a nós mesmos, muda tudo. Exato. Muda tudo. Rafa, o Léo colocou algo muito interessante aqui, que é quando você citou, Léo, a respeito de um coração corrompido justamente pela vaidade, né? Correto. E isso, ao acontecer isso, a gente corre o grande perigo da realidade que a gente vê hoje, do evangelho se tornando comércio. Exato. Porque o homem se coloca como o centro e acaba querendo lucrar e ocupar um lugar que só Jesus tem poder para ocupar. Correto. E quando isso acontece, homens são enganados e não conquistam a salvação que nos é prometida. Porque, como nós falamos na lição anterior, só existe um caminho. Não tem como homem nenhum substituir o sacrifício do Calvário que Cristo fez. E esse homem se colocar a tal ponto de que ele pode salvar alguém porque ele sabe, porque ele conhece. Exato. Então as pessoas elas acabam vendo muita manifestação de poder ou fogo estranho. A gente sabe que o fogo que vem do Senhor, ele pertence somente ao Senhor, a glória retorna a ele. E essas pessoas são enganadas. E em questão a esse engano, Léo, por favor, compartilha com a gente como eu posso escapar de cair nesse engano. De olhar alguém, por mais que eu veja nessa pessoa algo que me faça querer admirar, como eu posso enganar e olhar de fato e falar assim, não, só o Senhor merece esse lugar, eu não posso me deixar ser enganado por isso. Olha, Vini, eu acredito que você conhece a árvore pelo fruto, né? E a pessoa que tem, de fato, intimidade com o Senhor, ele tem, o que eu posso dizer, de um sensor espiritual. Ele, ao andar com essa pessoa, ele vai sentir a índole dela, o caráter dela,
Tem até inclusive um ditado popular que diz, né? Dê poder a essa pessoa e essa pessoa revelará quem de fato ela é. O Espírito Santo. O Espírito Nos Santo. ensina. Então, assim, a gente sente como a gente anda, como a gente se veste, como a gente se porta diante das pessoas. Então, assim, outro ditado popular que diz é: me diga com quem tu andas que eu lhe direi quem tu és. Então, assim, eu acredito que é através também da intimidade. A pessoa que ora, a pessoa que lê a palavra, a pessoa que busca o Senhor, ela tem um sensor muito alto. E, mais uma vez, você conhece a pessoa pelos frutos. Então, assim, uma igreja que não carrega uma placa com o nome de um homem, mas sim do Senhor, o que ele prega é de verdade, o evangelho que confronta, não é aquele evangelho cult que a gente vê nos dias de hoje, que acaba somente amaciando as pessoas, confortando as pessoas, fazendo com que elas continuem sendo o que elas são dentro da igreja, trazendo o mundo para a igreja e não levando a igreja para o mundo. Eu acho que a gente continua no engano, como você falou. Incrível, Léo. Então, só a intimidade mesmo que pode nos salvar. Exatamente. Existe uma frase que diz e complementa exatamente o que você falou, que é: as placas e os nomes têm que ocupar o lugar onde elas sempre deveriam estar, do lado de fora. Porque dentro só o Senhor tem poder e deve ter poder para operar em nossas vidas, né? Isso é incrível. Então, para você que está ouvindo a gente, não se esquece disso, do que está sendo compartilhado aqui. É um momento de grande aprendizado para que você não caímos no engano. Irmão, não é sobre o quanto nós conhecemos a Jesus ou quanto tempo a gente anda com Jesus. Nós vemos no Evangelho pessoas que andaram com Jesus sendo enganadas pela própria vaidade, pelo ego, pela carne, pelo desejo de poder ter e às vezes de trocar por míseras moedas que não compram tudo o que o Senhor pode fazer por nós. É verdade. Então não confie na sua consciência, na voz da sua consciência ou no que você acha saber. Procure sempre andar, como o Léo falou, com pessoas que testificam a Cristo, porque quem testifica a Cristo mais corrige do que elogia. Sim. Sempre vai ser assim. E aqui, Léo, tem algo que vai começar nesse episódio hoje, você vai ser o primeiro a experimentar isso. Bora lá. Exclusivo. Exatamente. A gente tem uma equipe preparada que, no último culto, pegou alguém aí e fez uma pergunta especial para você. E a gente vai querer que você responda. Uau. Vamos lá. Ei pessoal, Nath aqui, e hoje nós vamos testar o conhecimento dos nossos alunos EBD. Então aqui uma Thaís que vai responder uma pergunta muito simples. Thaís, naquele momento em que Jesus para tudo e vai lavar os pés dos seus discípulos, na sua visão, o que isso significa? Na minha visão, naquele momento, o Senhor estava nos deixando um grande exemplo em servir aos outros. Mesmo ele tendo todo o poder e autoridade sobre aquelas pessoas, ele renunciou isso para servir naquele momento. Então, assim, esse é um grande exemplo que nós devemos seguir hoje, servir com amor e com alegria, mesmo dando qualquer poder e autoridade sobre nós, né, cargo, liderança, nós servimos uns aos outros, independente da situação. Então, na minha visão, é isso. E aí, pessoal do estúdio, a resposta dela tá correta? Responde aí pra mim. Uau. E aí, Léo, o que você acha? A resposta da Thaís está correta? Sem sombra de dúvidas, Vini. Eu acho assim que ela foi muito humilde até para falar, né? Ela soube representar muito bem o ato ali de Jesus, sobre esvaziar-se de si mesmo e representar o verdadeiro papel de um líder. O que é uma verdadeira liderança, não é? De que, de fato, maior é o que serve, não é? Exato. Uau. Sim, é interessante que Jesus, nos dando esse exemplo de humildade, a lição também vem falar sobre isso, que ela abordou sobre o servir, não é sobre o ministério, não é sobre cargo, é sobre servir ao outro, né? E isso vai, igual você também já tinha comentado antes, vem totalmente contra aquilo que Jesus prega, né? Vai totalmente em desacordo, porque não é sobre cargos, não é sobre ministérios, é sobre você estar servindo ao outro com humildade, né? Uns aos outros. E essa ostentação que hoje se prega, né? Que o mundo prega hoje sobre fama, sobre likes, sobre comentários, sobre quantidade de membros numa igreja, e não necessariamente sobre Jesus nas igrejas, né? Como que você enxerga isso, Léo, no nosso meio cristão, sabe? Essa cultura de se autopromover e não seguir esse exemplo de Jesus. Contribui conosco, por favor, a respeito disso. Olha, Rafa, eu acredito que de tempos em tempos Satanás ele se levanta com novas artimanhas para arrancar o povo da igreja ou enganar o povo. Não é? Eu acredito que com a tecnologia isso tem acontecido de uma maneira muito rápida, não é? E a gente tem, infelizmente, vivido assim o movimento dos falsos profetas.
né, de pessoas que se auto-intitulam pastores, presbíteros, evangelistas. Eles criam o próprio ministério deles e, infelizmente, acaba levando muitas pessoas. Infelizmente, assim, por falta de conhecimento, por falta de leitura da palavra, por falta de intimidade com o Senhor. Não é? A própria palavra diz. Deus disse, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, assim, a pessoa que não se interessa pela palavra, não tem um relacionamento com o Senhor, ela é levada por qualquer maré, não é verdade? Então, assim, há muitas igrejas, muitos líderes religiosos que pregam muito mais sobre o homem e acabam ofuscando o próprio Senhor, a própria palavra. Infelizmente, a gente acaba tendo um falso evangelho alastrado pelo mundo. Não é? E a gente acaba lutando contra esse falso evangelho. Né? Nós, graças a Deus, conhecemos a verdade, vivemos a verdade. Então, assim, temos de orar por essas pessoas. E, claro, inclusive, aqui o Café com Debate é um movimento maravilhoso, onde nós trazemos a verdade. Então, é importante que nós nos mantemos firmes, né, com a verdade, não nos deixando levar por essas mentiras, né? Nunca é sobre nós, é sim sobre o Senhor. Sim, assim, é interessante a gente pontuar que não é errado você ter sucesso, né? Financeiro, você ter riquezas, você ser bem-sucedido, né? A questão, até porque, né, a gente já havia comentado aqui nos bastidores, não é sobre você ter dinheiro que te faz ser humilde, né? É sobre você ter um coração rendido ao Senhor que vai te trazer humildade. Porque a gente precisa de vigiar o tempo todo até que ponto a minha riqueza está sendo o meu Senhor, né? Então, assim, não o meu Senhor. Então, a gente precisa todo o tempo se esvaziar de nós mesmos. Como diz o apóstolo Paulo, é necessário que a gente venha diminuir para que o Senhor venha crescer, né? Muito bem colocado. E assim, o evangelho seja propagado. Então, Jesus é um exemplo de humildade. Essa lição está incrível. Vem para a EBD, vem participar conosco, vamos crescer, para que a gente possa também se fiscalizar, né? É verdade. Até que ponto eu estou perdendo essa humildade? Eu estou tendo esse comportamento de ostentação? Eu perdi o foco em Jesus, para que a gente possa ser despertado, para que a gente possa ter uma mudança de vida verdadeira. Agora vocês entenderam por que a gente convidou o Léo e por que a Rafa está sempre aqui com a gente? Não tem como. Aqui, antes da gente finalizar, eu só queria ver se tanto o Léo quanto a Rafa concordam comigo em tudo que vocês disseram. Eu vejo, até por participar dessa geração, eu vejo que é um tempo muito moderno, né, Léo? É verdade. Muita facilidade, Rafa. Eu acredito que vocês não são tão velhos, pelo menos não parecem Amém. ser tão velhos. Ainda bem, né, Rafa? Vocês conseguiram pegar acho que um tempo um pouco antes do meu e conseguiram até ver ou vivenciar uma igreja muito mais avivada do que agora. Eu digo avivada em questão a palavra, a evangelho, a verdade, a conhecimento, né? Acredito que esse tempo moderno acabou fazendo com que as pessoas acabassem programando demais as coisas e tornando tudo apresentação. Acho que a adoração acabou indo para os bastidores e a apresentação se apresentou literalmente com a palavra do que ela é. Eles fazem daquilo show, comércio para adquirir, né? E correr disso é muito importante. Por isso, antes da gente finalizar, Léo, diante dessa geração, de todos os perigos dessa geração, dê pra gente um conselho de como os mais jovens e até os mais velhos que talvez queiram cair nesse engano podem fugir desse meio, de tudo o que parece muito novo, muito agradável, mas na verdade não é a Deus serviço. Olha, Vini, mais uma vez, intimidade. Isso. A intimidade te leva a lugares que você não pode nunca imaginar. Então, assim, o relacionamento com o Senhor, ele é crucial, né? Como a gente já falou aqui muitas vezes. Aquele que carrega o Espírito Santo, ele tem um sensor de onde está, do que fazer e para onde vai. Então, assim, o crente de verdade, ele vai saber o que agrada ao Senhor e o que não agrada. E a gente, felizmente, a gente só pode servir a um Senhor. Sim. Ou aquele que é Satanás, ou o nosso próprio Senhor, o Deus vivo, o único Deus. Então, assim, só a intimidade, Vini, vai revelar isso para você. Exato. O Espírito Santo vai te conduzir, vai remover pessoas, vai tirar vícios, vai tirar aquelas coisas que te afastam do próprio Senhor. E assim você vai poder ter uma vida plena. Exatamente. E é muito importante até a gente citar o que a gente já falou aqui, os bastidores, que existem muitas pessoas que às vezes são enganadas por falta de relacionamento, como você acabou de falar, e se enganam no próprio evangelho. Porque quantas vezes eu já não ouvi gente falar, e os humilhados serão exaltados, quando na verdade a Bíblia não diz isso, né? Sim. O que a Bíblia diz é aquele que se humilhar, é mais uma prova de que o Senhor diz, se coloque no lugar onde você deve ficar, e eu vou me lembrar de ir até você. Então, se a gente quiser ocupar um lugar onde o Senhor não aprova, onde ele não está, não é que o Senhor não possa nos achar. Deus não vai quebrar princípio nenhum da sua palavra para buscar você, porque você quis seguir caminho incorreto.
Então preste atenção. Se você conhece o Senhor e tem essa oportunidade, entenda que o nosso lugar sempre será como servo. Lugar de Senhor é só daquele que é ancião de dias. Não esquece disso, tá bom? Aleluia. Gente, tá incrível esse episódio. Muito obrigado pelo Léo que veio. Eu queria que a gente continuasse falando e a gente pode, na verdade, né? A gente pode, na verdade, continuar falando. Na EBD. Léo, aonde é a nossa EBD? Isso, a partir das 4h30 da tarde, todo domingo na De Columbus. Isso daí, gente. Vem com a gente, eu, a Rafa, o Léo. O pessoal vai estar todo mundo lá, ok? No final, a gente ainda tem um momento de confraternização. Por falar em confraternização, eu vou servir o café de vocês, porque acabou o nosso debate, mas ainda tem o café. Nesse meio tempo, Léo, por favor, traz uma palavra de esperança para quem está até agora aqui com a gente. Deixa o Senhor usar a sua vida. Claro. Se eu posso dar um conselho que vai servir para mim também, é que assim como Jesus fez, a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, nós venhamos a nos esvaziar de si mesmos. Nunca é sobre nós, sempre é sobre o Senhor, sempre é sobre o reino, então é sobre pessoas. Que nós possamos arrancar este palco do nosso coração, esse ego inflamado, essa ganância, tudo aquilo que o mundo impôs para nós e que possamos dar lugar ao Senhor para trabalhar em nossas vidas. Maior é o que serve e não aquele que é servido. Então, que assim como a humildade de Jesus, ela possa ser real também em nossas vidas e assim a gente possa ser um verdadeiro discípulo, um verdadeiro exemplo da palavra e do Senhor. Isso daí. Toma posse dessa palavra e vocês dessa xícara de café. Isso, Vamos segura aí. Gente, tintim de crente. Léo, muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Prazer, Pessoal, até o obrigado, próximo Rafa. episódio. Tchau, tchau.